não enquanto pai, enquanto homem, dirigir o seu desejo perversamente à mãe, não enquanto mãe, mas enquanto mulher. Que é mais ou menos isso que eu estou falando, né? Quer dizer, ele precisa se dirigir à mãe dos seus filhos, não como a mamãe, mas como a mulher que ele deseja como objeto. Que Né? é a função paterna, né? Grande função paterna dele. Que obviamente, né, corrobora, retirar dessa mulher, ratifica, que com certeza ratifica a função paterna. Exatamente. Então ele vai dizer, é preciso essa operação da perversão para se ratificar a função paterna do lado do pai. Então a separação também vem do pai, do homem. Sim, nesse momento sim. Nesse momento o pai ratifica. Né? Porque ao tomar a mulher, ao tomar a mãe, né, como mulher, de uma certa maneira ele faz a interdição daquele filho ficar sendo falo, né, ficar sendo falo dessa mãe. Né? Então assim, ele separa um pouco o filho da mãe. O filho da mãe tá ótimo. A mãe do filho. Os dois, ele faz a separação verdade dos dois. A mãe também pode parar de gozar daquela criança. Exatamente, exatamente. Então isso é estruturante, né? Esse lugar que o homem pode, esse olhar que ele tem para essa mulher, né? Ele poder resgatá-la dessa maternidade, né? E tirá-la e vê-la como mulher. Né? Que às vezes é um impasse para certos homens. Né? Então, assim, ele continuar desejando essa mulher, né? Apesar, né, da maternidade. Né? Apesar foi ótimo, apesar foi melhor, fácil. Pesou, apesar pesou. Inclusive, né? Inclusive, né? Pela maternidade. Né? Mas é interessante, né? Porque hoje se reforça muito essa maternagem do homem. Essa maternagem do homem, né? Quer dizer, as coisas estão tomando assim um rumo um tanto quanto complicado, né? Porque é a maternagem do homem, esse pai e mãe, e que muitas vezes o afasta, num certo sentido, né? Talvez da dimensão de que ele também é um homem para uma mulher. Né, que essa dimensão ali conjugal, ela fica... O Felipe aqui, ele vai dizer isso, né, que na construção da sociedade burguesa, a parentalidade vai assumir uma importância muito maior do que a conjugalidade. Né? Os pais passam seus pais dos direitos e deveres, né? E a conjugalidade ela fica um tanto quanto apagada. E é muito curioso, porque a gente escuta um pouco isso, assim, eu que atendo jovens mães, né, jovens moças, assim, meninas que acabaram, né, de se tornarem mulheres e se tornarem mães, eu escuto às vezes umas coisas preocupantes, porque hoje a normatividade, ela mudou da moralidade para o discurso da saúde. Eu fico um pouco impressionado o que a OMS indica para os bebês nos 2 primeiros anos, né, de vida. Eu fico pensando que essa mãe, né, que precisa cumprir esses 2 anos, né, de orientação da OMS, é uma mulher, uma mãe completamente submetida aos ideais de saúde, né, de um grande outro. É um outro, mas não deixa de ser um grande outro que impõe o ideal. Né, porque eu fico impressionado com o que eu escuto, né? Assim, as normas de cuidado, né? com os bebês, né? Nos 2 primeiros anos de vida, na primeira infância, né? Até mais longe, na primeira infância. A minha pergunta é em relação àquela questão da função paterna de Lacan. Como fica a função paterna nos dias atuais em que o homem e a mulher estão nessa função materna? Como é que fica a função de interdição? Fica com a escola? Fica com o mundo? Tem isso, né? Muitas vezes os dois se desautorizam e é preciso a autoridade de um terceiro. Até de um juiz, né? Da escola, da justiça. A judicialização das guardas, das questões né, que envolvem criança, separação. Né?
Então, tem isso, né, de ir para o terceiro, né? Existe uma outra questão, os avós que se tornam, né, pais e mães, isso tem sido muito comum, as crianças criadas, né, pelos avós, né? A gente está vendo assim, esses fenômenos ocorrerem, né? São fenômenos sociais que chegam na clínica, obviamente, a partir de uma subjetividade, de um discurso pessoal, singular, mas a gente vê isso, né? Agora, a gente vê muito isso, o apelo ao terceiro. A escola tem que fazer o papel dos pais, a instância jurídica, né? E até esse discurso da saúde e do técnico, né, da ciência, né, da técnica, vai desautorizando também esses pais, né? Então, assim, é muito diferente, né, quando esses pais se autorizavam, né? Eles se autorizavam por si mesmos a cuidar dos seus filhos, quando agora parece que tem um manual de como é que cria filhos. Né? Então, assim, vamos recorrer aos técnicos, que eles que sabem. E aí as crianças vão parar todos no psicólogo, porque os pais ficam, entendeu, o tempo todo precisando dessas bengalas para poder exercer a sua autoridade ali com os filhos. Né? Então, assim, a gente está vivendo muito isso hoje. E é uma questão, acho que, bastante contemporânea, né? Que, né, E engraçado que quando isso acontece, né, não é querer pregar a volta daqueles tempos antigos, né? Mas o Zizi, que ele coloca uma coisa que eu acho muito boa, que ele diz o seguinte, né? Antes o pai dizia, você tem que ir domingo na casa da avó, visitar sua avó, e eu não quero saber se você quer ir ou não. Vai, você vai. E esse era o método tirânico. Hoje a gente vive no método terror. Porque a criança é perguntada, você quer ir na casa da sua avó? Mas se você não for, ela vai ficar triste, ela vai sofrer. Pode morrer amanhã. Ela pode morrer. Então, esse é o método terror. Quer dizer, além de fazer o que não gosta, ainda tem que fazer assim, sorrindo, entendeu? Assim, né? Sim. A questão da responsabilidade, né? Que a responsabilidade, ela muito mais do que uma autoridade, ela é uma castração, né? Quer dizer, a autoridade você não exerce acima da lei, né? Você só exerce uma autoridade se você estiver submetido a ela. Inclusive, e, portanto, esse pai que diz, não, você vai à casa da sua avó porque nós vamos visitá-la, esse pai, em vez de ser um pai autoritário, ele pode ser um pai castrado, um pai que